Olá pessoal, sou Cássio Bettini e esse é o podcast do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê. Estamos aqui com a Adriana Castro, que é ecóloga e é coordenadora do Núcleo de Comunicação do Comitê do Baixo Tietê. Bem-vinda, Adriana. Bom dia, Luizão. Bom dia, Adriana. Cássio. Bom dia, Baixo Tietê. Hoje a gente está aqui com o prefeito de Santo Antônio do Aracanguá. Eu vou falar seu nome completo, tá? Que é Luiz Carlos dos Reis Nonato. Mais conhecido como? Luizão. Luizão, legal. Bom, ele é prefeito de Santo Antônio do Aracanguá. Ele é membro titular do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, que é uma ocupação muito importante, né? Além de ter direito a voto, né? Participa das reuniões, expõe os problemas, enfim, participa de todo o conselho. Isso, das decisões do comitê. Né? Essa é a grande diferença ali da titularidade, né? Então, é realmente um membro importante. Só para vocês terem uma ideia, a extensão territorial de Santo Antônio é de 1.308 quilômetros quadrados. Né? Segundo o IBGE, isso deve ser 2022, imagino. Tem 2 distritos, né? Isso que é interessante lá, Major Prado e Vicentinópolis. E o município também, ele tem ali uma margem, que isso é super legal, uma margem do Tietê, de rio, de 70 quilômetros, pessoal. Olha só que impressionante isso, né, Luizão? Sim. Então, se permite chamar de Luizão. Então, agora vamos falar sobre água? Vamos lá. Já que tem essa extensão toda, né? Então, conta pra gente, qual a importância dessa extensão territorial ali, a extensão de margem do rio? Né? É importante, por exemplo, eu imagino que para o turismo isso seja uma coisa muito importante. E é? Sim, muito, muito. Eu quero pontuar 2 coisas. Primeiro, Aracanguá é um município que vive do agronegócio. Tá. Então, a água tem a sua importância vital. Total. E agora nós somos MIT, nós somos aprovados agora em 2025 como município de interesse turístico, então a água tem importância mais vital ainda. Porque a gente tem que cuidar para não poluir, porque passa a ser, então, um ponto de visita da região, quiçá do estado, de várias regiões do país. E hoje virou para nós o tema preservação ambiental, cuidar da água, hoje uma prioridade. Porque nós entendemos que nós vamos, então, a partir aí da visita da região, do estado, colocar Santo Antônio do Aracanguá como município para o mundo, para dizer Aracanguá tem um ponto turístico a partir das águas do Rio Tietê, que é totalmente diferente, né? Quando as pessoas visitam a região nossa e olham, aqui é o mesmo Tietê que se encontra com o Rio Pinheiros e lá em São Paulo, e vira isso aqui na região, passa a ser, então, essa prioridade da ação do governo. Então, para nós, é muito importante. Tem uma diferença de município de interesse turístico e instância turística, sim, né? Sim. É município de interesse turístico, seria uma primeira categoria. Isso, a primeira categoria. Legal. O município de interesse turístico, ele não tem impedimento de alguns empreendimentos, né? Município turístico, que é distância, tem. Então, e que projeto que está acontecendo hoje no município de Aracanguá? Então, o município, junto com a Associação de Pescadores, foi contemplado com um parque aquícola. Que para nós piloto? Isso, um projeto piloto no estado. E como a água do rio aqui na nossa região, graças a Deus, é uma água que pode oferecer essa condição, o município de Santo Antônio do Aracanguá foi contemplado ainda em 24. Nós estamos na fase de licenciamento para que a gente possa, então, colocar em funcionamento o mais rápido possível, para gerar renda para os pescadores. Então, a ideia é essa, né? Mas esse projeto deve ter uma abrangência, assim, piloto, né? É piloto para o estado. Ninguém desenvolveu ainda, imagino, e Santo Antônio foi contemplado com isso. Isso, então, pela qualidade da água do rio. Então, isso que é bacana. A disponibilidade hídrica, ou seja, né, o potencial de desenvolvimento econômico fomentado pela água, né? Pelo acesso à água, pela qualidade das águas, embora tenha os seus desafios, né? Você deve ter visto o tamanho ali dessa área toda e falar, é lá que a gente vai fazer. E o ponto, ele não foi meramente escolhido do nada, né? Foi feito todo um estudo e o melhor local foi naquela região. Isso, a viabilidade. Quer dizer, é um ponto estratégico. Nós estamos falando justamente disso. Estratégico na água, olha só, Adriana, que interessante. Então, e olha só, E voltado para a renda, desculpa te cortar, isso daí o mais legal é que é voltado para a economia. Para a economia do município. O turismo, na sua visão, assim, sabe, gestor, o público municipal, ele
ele é um aliado na preservação dos recursos hídricos? Porque para um projeto desse, você realmente precisa ter água, aquele binômio indissociável, água em quantidade, mas em qualidade. Perfeito. Então, hoje não dá mais para desassociar, porque para mim ter turista, para ter investimento, eu preciso ter qualidade da água. Sim. E só vai haver qualidade da água investindo, então, na preservação dos nossos leitos, até das nascentes, né, que aí entra na questão das nascentes, dos nossos braços do Tietê. Então, turismo e meio ambiente hoje tem que ser casado. Eu só consigo ter turismo se eu tiver um investimento no meio ambiente. Só que é um processo, e a gente sabe aqui, que não é rápido. As pessoas têm essa consciência ecológica. É um trabalho de formiguinha. E quem está no meio sabe. A gente vai trabalhando, conscientizando, e a gente precisa voltar esse trabalho, começar de novo lá na escola, ensinar as crianças para que depois vá com a nossa família. Educação ambiental, de fato, voltar. Aquele tempo que a gente falava, a ecologia tem que começar lá cedinho para que a gente possa mudar. Então, aquela ideia de ação local com efeito global, lembra? Das cartilhinhas? Sim. Como é uma cidade ali, né? Tem mais ou menos 8 mil habitantes, imagino. Não é isso, mais ou menos, que tem lá? E aqui no interior, o Rio Tietê ele tem um negócio fantástico, que inclusive esse pessoal de São Paulo, a gente fala, eles não acreditam, né? A gente manda foto de algumas casas que tem na beira do rio, os ranchos, né? Conhecidos como... São casas magníficas ali, enfim. Tem gente que mora, inclusive, né? Nessas casas, mora ali na beira do rio mesmo. E a população aumenta muito. Como é que é essa relação de 8 mil habitantes, né? Para a gente entender, aí para quem está nos ouvindo também entender... Se essa população, ela vai de vez em quando, veraneio, vamos chamar assim? Muito. Geralmente, os finais de semana, a população dobra. Isso é fato. Dobra. Ou seja, você vê que é um potencial turístico. Por outro lado, também tem seus desafios, né, prefeito? Isso, tem custo. Nós temos 17 condomínios no nosso município, só do nosso lado do Tietê. Ranchos belíssimos, né? Sim. A Adriana mora no condomínio, ela sabe disso, ranchos, altos investimentos, né? Sim. Nós estamos lá na fase de construção de um condomínio de alto padrão. Vai haver um investimento lá que chega junto com a rodovia, né? Tudo associado ao rio, esses loteamentos. Então nós estamos levando lá 8 quilômetros de asfalto para a gente colocar o turismo ainda mais em evidência. Isso se dá por causa das águas do Rio Tietê. Lá nós vamos levar para a prainha. Esses são 8 quilômetros de asfalto. Alto investimento, mais de 20 milhões. Então isso se dá, mais uma vez, por causa das águas do Rio Tietê. Bom, agora falando na questão das dificuldades, você tem 17 condomínios, alguns ainda não regularizados. Só que demanda para o município que você tenha coleta de lixo, você tenha investimento em saúde, estrutura para atendimento, transporte escolar. Tudo isso também aumenta o custo município. E aí que você tem que conciliar o negócio. Né? Isso, conciliar. A gestão. Alguns a gente tem uma relação mais direta, né? Alguns condomínios, porque são muito estruturados, né? Outros são poucos estruturados. E aí, você tem que fazer um trabalho mais forte, uma questão ambiental, porque eles não conseguem observar as regras de construção. Já houve problemas lá com a Tijuá, na questão de construir nas áreas que não eram permitido construir. Então, tem todas essas questões que afetam, se você não estiver cuidando de perto, o gestor, afeta a qualidade da água, afeta a questão ambiental. Mas imagino que não é um problema só de Aracanguá isso, né? O que é a sustentabilidade? A sustentabilidade é que você não comprometa o recurso que te mantém vivo. Sim. Olha só, né? Então, para que você tenha, para que exista essa atração de novos condomínios, do polo da aquicultura, de todo esse trabalho da qualidade da água, você precisa zelar, né? E a gente sabe, né? Você precisa cuidar da qualidade do recurso hídrico. E a gente sabe que onde há pessoas, a concentração de pessoas, a geração de lixo, a geração de esgoto. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu fico imaginando o esforço que o senhor prefeito tem que fazer, porque eu acho que isso não é possível com orçamento próprio. Não. Então, é necessário ir buscar esses recursos. Nesse sentido, como que fica... qual a importância do FEHIDRO, por exemplo, de um comitê de bacias? Isso vai casar bem com o tema, né? Você disse bem, o município não toca isso com orçamento próprio. Você precisa buscar as parcerias. E aí entra
a importância do comitê, mas ainda da FEHIDRO, para você poder ter recurso disponível do Estado, para que a gente possa atender o mínimo possível as nossas demandas. E o comitê tem sido parceiro. Os municípios que têm investido em projetos, eles têm conseguido, então, levar para os seus municípios valores expressivos, para que possa fazer investimento. Então, eu quero parabenizar todo o trabalho da FEHIDRO, aqui a Câmara Técnica, todos os prefeitos envolvidos, e eu não falei no começo, mas é muito importante você fazer parte da FEHIDRO, principalmente você ser um dos prefeitos que pode votar. Que é através do comitê, né? Isso, do comitê. São as reuniões que são realizadas, enfim, todo o trabalho do comitê, que a FEHIDRO, para quem não sabe, né? É o Fundo Estadual de Recurso Hídrico. Recurso hídrico. Então, aí você participando, né? Você traz os problemas que você tem lá e também tem recurso financeiro para poder investir. E uma coisa importante, eu fui prefeito 8 anos e nos 8 anos eu fiz questão de ser aqui da executiva do comitê. Porque como a gente tem aí a maior costa de Rio Tietê, 70 quilômetros, eu falar, não é possível que um município desse tamanho não vá fazer parte, então, como membro titular. Exato. E não é só porque é bonito participar, porque eu queria participar das discussões. Eu acho que tem que participar das discussões. Porque nós temos que preservar um braço enorme, nós vamos ser cobrados por isso. Exato. Então, é importante a gente estar no meio das discussões, né? Nós tivemos aí, recente, uma contaminação que afetou praticamente quase todo o Rio de Janeiro, nós também fomos afetados. Não chegou tão quanto na área de Turiúba, de Buritama, mas nós também fomos afetados com essa poluição, que é uma discussão da onde vem, né? Tem várias teses, mas é importante a gente estar discutindo a qualidade da água, e o melhor lugar para a gente discutir isso, os investimentos, é aqui no comitê. Nós ficamos entre duas usinas, né? Entre a de Buritama, Havaiandava, Nova Havaiandava e a outra Três Irmãos, né? Então, a nossa parte do rio, somente os braços, onde tem a exploração turística, eles são regulatórios, né? Às vezes eles estão altos e às vezes eles estão baixos. E aí é essa dificuldade dos prefeitos na questão de investir nas áreas de lazer, porque às vezes você tem água em abundância e às vezes a gente tem pouca água. Olha só, então muda de nível, né? Os braços. Aí afeta a construção. Isso afeta. Nós tivemos uma grande seca já, né? Onde teve que você fechar as comportas e às vezes abrir as comportas, tem toda essa regulação que é feita pela empresa. Então isso afeta bastante, às vezes, a questão do investimento. Mas o que importa para nós é a qualidade, né? E mesmo com essa regulação, a qualidade da água ainda é muito boa. A gente precisa trabalhar para manter ela com essa qualidade. Mas o que seriam as prioridades, por exemplo, dentro do que o Cássio estava colocando, assim, para o município de Santo Antônio do Aracanguá, frente a todo esse cenário que a gente aqui já colocou, a esses desafios, mas dentro daquilo que o comitê ele pode financiar, porque não é tudo que o comitê financia. É sempre aquilo relacionado à qualidade, à proteção dos recursos hídricos. Como que são as demandas do município de Aracanguá? Que o senhor... Nós vamos lá sem fazer nenhuma avaliação às gestões que passaram, mas tem prefeitos e prefeitos, né? Lá nós nos deparamos que os planos municipais que cuidaram de saneamento, dessa área ambiental, todos eles vencidos. Então, o primeiro passo é a gente atualizar todos os planos, refazer, para que a gente possa pleitear os recursos aqui no próprio comitê. Tem caminhos a percorrer, né? Então, não é pedir o cheque. Não é pedir, você tem que ter caminhos a percorrer. Não. E você tem toda a fase avaliativa, né? O município tem os planos, estão atualizados, estão dentro do que a lei pede para. Tanto é que a gente votou agora, que a gente não tinha lá, né? Taxa de lixo, que é uma exigência agora da lei de saneamento. Então, nós vamos atualizando as leis, né? E o município tem demandas lá de macrodrenagem, tem as próprias lagoas lá também de esgoto precisam de mais investimento. Sim. O Estado está trabalhando com o Universaliza. Nós somos hoje um dos municípios que assinou para participar do Universaliza, porque há altos investimentos em lagoas de tratamento, né, para melhorar até a chegada desses esgotos no rio. Então, há vários investimentos. Se a gente fosse enumerar, a gente vai priorizar agora essa questão mesmo de macro drenagem. Mas lagoa de saneamento seria lagoa de esgoto, seria hoje uma das prioridades. Né? A gente fala lá no município, no orçamento de 100 milhões, que a gente precisa investir mais de 20 milhões só para melhorar essas lagoas, ampliação, terceira fase. Vida, hein? Então, é muito investimento. Percentual alto. Percentual alto. Em relação, óbvio, né? Sim.
Interessante. E essa parte ela é toda municipal, né? Nós não temos autarquia. É do teu caixa. Você tem que sair do caixa da prefeitura. Do caixa do município. Exato. Precisa de ajuda, né, prefeito? Precisa de suporte financeiro. Sim. E o projeto Universalismo do Estado, que se ele for avante, né, que a gente não sabe, talvez troque o governo, pode ser que dê uma parada. Ele vai vir de encontro com essa necessidade, porque aí é uma PPP, né, uma parceria público-privada que vai fazer todo o investimento e vai assumir essa parte de saneamento dos municípios. Ficando, lógico, que o município tem de investimento, fica para o município, e o governo do Estado, a partir dessa parceria, assumiria essa parte com fundo de 4% para o município guardar para fazer recuperações, e 4% seria devolvido para os cofres públicos mensal. Então, tem estudo ainda, está fazendo todo um estudo lá no município, em vários municípios aqui da região. Os que não são Sabesp, não têm autarquia, com certeza vêm aí participar desse programa do Estado. Aracanguá, ele tem um bom IDH. Se você pegar o orçamento do município com 8.300 habitantes... O que é IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o nosso não é ruim. Porque nós temos um orçamento de 100 milhões que eles fazem as contas diretas, Adri, assim, ó. Aracanguá tem um orçamento de 100 milhões. Tem 8.300 habitantes, a renda per capita, orçamento habitante vai lá em cima. Então, você chega em Brasília, em São Paulo, você apresenta e fala, prefeito, você não precisa de nada. Olha só. Com orçamento, com orçamento desse, com uma população dessa, aí eu começo a pontuar, falar, vamos lá, eu tenho 1.308 km², eu tenho 800 km de estradas rurais, eu tenho 26 linhas de alunos que eu tenho que trazer da zona rural. A minha educação é municipalizada até o 9º ano, quando a maioria dos municípios é só até o 6º ano. Então, foi uma opção do prefeito à época municipalizar até o 9º. Então, o meu custo aumenta muito. Eu tenho 2 distritos, fora a sede, que eu demando o mesmo investimento. Eu tenho que ter escolas. São duas outras cidades. Isso, eu tenho que ter posto de saúde, eu tenho que ter ambulância para atender esse... Então, quer dizer, o meu custo aumenta demais. Então, aí você coloca os números, parece que, tá tranquilo. Se fosse uma cidade pequenininha ali, se fosse tudo bem. Tudo concentrado. Tudo urbano ali, tudo bem. Tranquilo, mas quando você mostra a condição, fala, cara, vocês passam necessidades. Então, o orçamento nosso só parece grande, mas não atende às nossas despesas. Eu tenho 700 funcionários, que é uma proporção funcionário-população, acho que é um dos maiores estados de São Paulo, está quase 10%. Então, é muito. Né? Uma rede só na minha educação tem mais funcionário do que a prefeitura de Nova Castilha, um exemplo, que é a segunda cidade menor do estado de São Paulo. Então, se a gente for colocar os números crus, parece grande, mas quando você coloca o custo, aí fica pequeno o orçamento. Olha, só como é importante assim conhecer a casa, hein? Sim, conhecer a casa para tomar decisões e diretrizes, né? Como é super importante isso. Sim. E assim, a gente percebe, né, Cássio, assim, nitidamente teu empenho assim em realmente desenvolver o município, não só no turismo, mas de que a população não precise buscar emprego fora. Sim. E hoje, Dri, o que acontece em Aracanguá? No meu primeiro mandato, eu até estava falando aqui, a gente tinha uma dificuldade de geração de emprego, só que inverteu o processo. Hoje a gente tem sobra de procura de emprego lá e não acha, que é uma realidade, eu acho que na região. As mãos de obras diminuíram em alguns pontos específicos. Sim. Nós temos lá a ideia de, em pouco tempo, a gente desenvolver economicamente muito, porque nós temos altos investimentos chegando, né? Nós temos lá a empresa que tem 1 milhão de pé de laranja, que vai usar muita água do Rio Tietê. Então, já deve ter buscado aqui o pedido de outorga para uso. Sim. Nós estamos fazendo investimento de 11 milhões só para levar energia até lá, para que eles possam colocar os pivôs para funcionar. É 1 milhão de pé de laranja que vai gerar 5 mil empregos numa cidade de 8 mil habitantes. Nós temos a volta da usina Aral, que só a volta gerou 500 empregos. Nós temos lá um grupo Campanelli, que é especializado em carne bovina, um dos maiores do país, que vai fazer agora lá um confinamento para engordar 50 mil boi. Hoje lá coco também, não é? O coco agora, Dri, parou. Só que olha só, eles pararam de produzir o coco, mas a madeira do coco, nós estamos exportando a madeira. Maravilha. Então lá estão cortando, bem bacana, bem legal mesmo. Eles montaram uma serraria no local, corta lá em pedaços pequenininhos e estão exportando isso. Sensacional. Para a Europa.
tudo a ver com uma pergunta que eu ia fazer agora. Eu ia fazer justamente isso. Eu falar, pô, mas a impressão que dá assim, falar assim, com essa margem, né, com essa área toda aí, o turismo é o principal ali, né? Não, sim, né? Você vê que a economia, poxa, plantações, o agronegócio, então isso daí movimenta e que depende da água. Sim, tudo depende da água. Pô, mas que bacana isso daí, viu, Luizão? Bacana. A gente já teve, Dri, assim, não tem mais, né? Você sabe que a vaca mais cara do Brasil estava aqui em Santo Antônio do Aracanguá, né? Na fazenda Guadalupe. Agora não está mais, porque a Guadalupe parou de investir nessa área, está investindo menos. Mas então tem bastante coisa bacana em Aracanguá para a gente contar. Não, né? Genial, né? E nós temos lá o laticínio, esse é dentro da cidade, que é Lactalis do Brasil, outro grupo francês. A primeira fábrica que eles compraram foi em Santo Antônio do Aracanguá. Estão investindo lá, agora, 6 milhões de euros, que impacta diretamente a questão ambiental. Olha só. E nós estamos já discutindo, ver como que isso, a gente consegue fazer os dois investimentos. Aí tudo se casa, fizemos uma parceria, que eles vão produzir muito mais agora, então sobra um produto do leite que eles precisam redistribuir. E aí foi descoberto agora, junto com a Campanella, que ele tem muita riqueza nutricional e dá para o gado usar. Então nós já estamos casando lá. Né? O soro do leite, que está abastecendo lá, o maior criador de gás do Brasil, praticamente, e está levando 2, 3 carretas, 90 mil litros, que poderia estar sendo, então, tem que jogar em algum lugar. Então a gente já está fazendo esse casamento aí, para que não, a gente o ajuste continue lá ajudando o meio ambiente para não ter esse impacto direto, né? Então tem muita coisa bacana. Nós recebemos lá o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, e ele, muito bom nessa ideia de marketing, né, falou: gente, você precisa descobrir aqui o que Aracanguá tem para o mundo, né? Aí ele teve a sorte de pegar o nosso pôr do sol. Aí pronto, não, é apaixonante mesmo. Você não precisa ir lá, eu acho que é Maceió, que Rio Grande do Norte, sim, que alguém toca um sax ali. Ali é maravilhoso. Vamos colocar alguém para tocar sax. Aí, olha só, ele anda mais um pouquinho, encontrou no condomínio uma cachaçaria artesanal. Nossa, que legal. Que ele veio aqui expor aqui no Speed Park dias atrás. E o pessoal ficou apaixonado pelo que ele faz lá. Lugarzinho muito simples, bonito. Ele montou um restaurante junto com essa cachaçaria, que é um point. Num condomínio, você precisa conhecer. Tem muito ainda a se desenvolver. Tem tanto campo. Assim, estou sentindo um clima assim de venha morar em Aracanguá. Venha trabalhar em Aracanguá, não é? Isso aí. Então, vai acabar crescendo a população, né? Nós acreditamos que... Eu tenho dito isso em todo lugar que eu vou. Aracanguá deve se desenvolver muito rápido. Agora, já tem um estudo com essa reforma tributária que a nossa região possa se populacionar muito rápido, porque como vai agora ter os estados ter o mesmo índice aí de carga tributária, então o pessoal vai deixar de ir para aqui para Três Lagoas, para as regiões do Paraná e vir para essa região de Araçatuba. Deixa de procurar as isenções em outros lugares e fica... Porque as isenções vão ser iguais com a reforma tributária. Não tem sentido a pessoa sair do padronizou. E o que nós temos aqui, que é muito bacana? Nós temos água em abundância. Me disseram uma coisa, não sei, você é especialista, Adri, que a inteligência artificial, onde produz, precisa de muita água. Eu quero entender por quê. Gente, vocês têm uma coisa que a inteligência artificial precisa muito, então vocês vão receber muito investimento aqui nessa área tecnológica, porque eles precisam de água. Sabe onde entra água? Mas sabe onde que usa? Isso daí eu vi, né? Por acaso eu sou meio ligado nisso daí, né? Por exemplo, quando fala em nuvem, ontem uma pessoa me perguntou, ele falou assim, eu não sei como que guarda alguma coisa em nuvem. Tem aquela ideia ainda que fica no espaço, tal, né? Não ao invés de você conectar alguma coisa com fio, por radiofrequência, né? Wi-Fi radiofrequência, você manda para um lugar que ele fica armazenado num lugar físico mesmo. Entendi. Então, imagina uma fazenda de computadores. Uma fazenda grande, cheia de computadores, muito. Eles precisam de água, porque eles para resfriar, né? Carro não precisa de água para refrigerar, senão não funciona, vai dar pau no carro. É o mesmo princípio. Então, eles consomem muita água, e eu vi que não pode ser água salgada, tem que ser água potável praticamente. Me falaram isso, eu falei, cara... Então consome realmente... Agora, você imagina quantas fazendas de dados, né, que são esses big centers, aí, data centers gigantescos,
Quantas não tem no mundo? Então, esses caras consomem muita água. E então, aí que entra... Foi isso, então. É incrível. É Quer uma dizer, coisa incrível, pronto, assim. a gente estaria pronto para receber aqui um Big Data, por exemplo, né? Com o Rio Tietê. De repente, pode ajudá-los aí. Eles estão tentando desenvolver algumas coisas que não precisam de água, mas tudo precisa de água. Tudo precisa de água. Não tem jeito, não tem como tudo, escapar, né? Tudo precisa de água. E Santo Antônio do Aracanguá, que é a pergunta que eu te faço, sem água, como é que fica? Não fica. Você sabe que eu vou contar mais uma história para vocês. Eu sou de origem... Na verdade, eu nasci no Nordeste, né? Eu nasci onde a seca predomina. E, na verdade, eu vim para cá fugindo da seca, né? Em 75. Olha que legal. Então, água para lá é melhor que dinheiro. Olha só. Para o Nordeste. Então, para mim, e olhando hoje para Santo Antônio do Aracanguá, se não tivesse o Rio Tietê, aí não dá nem para você imaginar como que seria. É verdade, né? Porque a parte da história não existiria. Fazer esse né? exercício é legal também, né, Adriano? Assim, pô, imagina se não tivesse esse rio aqui. Como é que a região reagiria? Né? Sim. Isso. Fazer esse exercício mental. Sim, é bacana, porque né? a gente vai falar, como seria, né? Que traz a responsabilidade de cuidar. Pô, mas você vê que legal, olha só. Aí isso justifica, Luizão, não é puxando o saco não, mas justifica esse cuidado que você tem com as coisas lá. Sim, né? que precisa a ter. vida Esse que cuidado, veio esse pra conhecimento, cá, esses números que ele falou, olha assim, né? Eu falei assim, como é importante conhecer a casa. O nosso trabalho agora é se manter, porque é classificatório. Você está município de interesse turístico, mas pode às vezes perder, você pode perder. perder. O que a gente sonha, que não está acontecendo, é porque tudo isso vem recurso do Estado. Quando você é instância, vem um valor. Sim. Quando você é de interesse turístico, vem outro valor. Só que não está vindo. E nós fizemos um acordo esse ano, lá em São Paulo, que a gente iria trabalhar para ser município de interesse turístico, mas sem, por enquanto, o repasse do recurso, que é em torno de 800 mil ano, para você investir especificamente na preservação, na estrutura turística. Só que esse recurso não está vindo. Para as instâncias vem um pouco mais. Luizão, quer deixar uma mensagem, né, do seu ponto de vista, né, para todos nós que vivemos, né, dessa rica região que o Tietê aqui nos banha, né, que são esses 42 municípios, que é o que o comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê cuida, né? Quer deixar uma mensagem para a gente? Claro, eu quero conclamar a todos para que a gente primeiro cuide das questões ambientais, que adote o nosso Rio Tietê como seu. Depois que a gente se preocupe em cobrar das autoridades, mas além disso, de cobrar das autoridades competentes, nós temos os nossos representantes, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa. Nós precisamos eleger deputados aqui na nossa região de Araçatuba. Então, para que a gente possa ter voz, não adianta a gente gritar só daqui, nós precisamos ter que alguém que grite lá, que grite na Assembleia, que grite lá na Câmara Federal, para que a gente possa investir mais no Rio Tietê, que possa ter mais recursos e colocar alguém lá com a bandeira, eu amo a região de Araçatuba, eu amo o Rio Tietê e preciso de recursos para preservar. Esse é o meu recado. Nossa, perfeito. Uma visão super estruturante, sabe? Super. De médio, longo prazo, sabe? De sustentabilidade mesmo. Né? Que tem tudo a ver, representação. Representação. A representação. E óbvio, né? Isso faz parte, né? A política faz parte disso. Não tenha dúvida. Então, tudo passa pela política, é isso aí. E agradecer vocês, agradecer a Adri, agradecer você por estar aqui, é uma oportunidade única. Mandar um alô para a minha cidade, Santo Antônio do Aracanguá. Feliz Natal para vocês, 2026 promete, contem comigo sempre, eu quero sempre contar com vocês. Perfeito, você sabe que você vai voltar aqui, né? Deus quiser. Né? Sim, claro, sempre. Uma alegria, uma honra. Obrigado. Obrigada, é isso aí, obrigado a Cássio. todos. Obrigada. Valeu.